Rocks de Shebeck é sem dúvidas um dos personagens mais misteriosos de One Piece, talvez só atrás do homem com cicatriz de queimadura. E recentemente podemos ver mais um flashback onde ele aparece, dessa vez em Elbaf, tendo encontrado Loki quando era criança. Mas por que alguém tão infame quanto Shebeck estaria em Elbaf, uma ilha tão distante, tão poderosa e tão isolada do mundo, ao ponto de nem o governo mundial ousar pisar nela? Bom, confira no vídeo de hoje, porque Rocks de Shebeck estava em Elbaf há mais de 38 anos atrás. Vem comigo! No capítulo 1145 de One Piece, Luffy e Loki conversam enquanto comem uma carne juntos. Eles conversam sobre o Shanks e sobre como Luffy o admira, e Loki inesperadamente diz saber como é ter aquele sentimento, e que em sua infância ele também tinha um pirata que respeitava muito. Após isso, para surpresa de muitos, Loki estava falando sobre Shebeck, o capitão dos piratas mais infames de seu tempo, os Piratas Rocks. Loki diz querer ir com ele para o mar, algo que lembra muito o Luffy quando ele insistia para o Shanks levar ele junto em suas aventuras. E esse pode ser o primeiro contraste entre os dois piratas que podem até mesmo se aliar no final do arco. Bom, vemos Rock saindo de Elbaf quando é encontrado por Loki, e ao ser recusado no bando, ele chama o capitão para a porradaria. Como era esperado de um pirata dito como quase invencível, até por Sengoku, que possui a fruta lendária mítica do Buda, ele derrota Loki facilmente, o deixando caído no chão. Após isso, é até engraçado como vemos o Barba Branca repreendendo Shebeck por ter sacado sua arma contra uma criança. Logo depois, os Piratas Rocks deixam o país de Elbaf. É aqui que o ponto do motivo deles estarem na Terra dos Gigantes começa a abrir um leque de possibilidades. Mas há uma única que podemos descartar: eles não entraram em Elbaf para atacar o reino. Se fosse assim, eu duvido muito que eles sairiam ilesos e pela porta da frente. Embora fossem vistos como piratas terríveis, Elbaf é a terra dos guerreiros gigantes. Eles não são tão fracos quanto parecem depois de encher a cara de bebida. Além disso, até mesmo os figurantes que preenchem as vagas do navio dos Piratas Rocks aparecem ao lado de Loki, ou seja, eles não batalharam. Não preciso nem falar aqui que quando uma batalha intensa acontece, esses figurantes ou piratas mais genéricos são os primeiros a perderem suas vidas ou então ficarem muito feridos. Tendo isso em vista, descartamos a possibilidade de Shebeck estar atacando Elbaf e as ilhas por onde ele passa. Outra possibilidade é que eles estivessem procurando algo ou alguém para recrutar para seu bando. Mas uma outra possibilidade também é aquela que frita a cabeça de todo mundo, e seria sobre o Kaido. Se você olhou essa foto aqui do Rei Harold e depois olhou uma foto do Kaido, praticamente na mesma posição, você já deve ter se perguntado se Kaido seria mais um filho de Harold. Confesso que essa chance é maior do que Shebeck estar atrás de Lilin. Isso explicaria Shebeck querer falar com Kaido, como Newgate falou antes de recrutá-lo. E se Shebeck estava atrás de recrutar Kaido desde cedo, ele sabia que ele possuía alguma ligação com o Rei Harold. Isso poderia explicar a fala de Shebeck nesse capítulo: eu não vim encontrar um pirralho como você, eu vim encontrar o homem chamado Kaido. Caso essa possibilidade de recrutamento esteja também fora de questão, também pode ser que eles estivessem atrás de um Road Poneglyph. O sonho e ambição de Shebeck estava em ser o rei do mundo, não dos piratas, não apenas nos mares, mas sim no mundo inteiro. Embora nossa última possibilidade ainda seja mais correta e certeira, a de estarem buscando algo também é válida. Precisamos examinar com cuidado todas as possibilidades. Quando isso for revelado mais pra frente, eu quero estar certo e ter dado uma cravada insana sobre um dos maiores piratas do mundo de One Piece. Agora podemos avançar um pouco no vídeo.
precisamos entender o perfil de Shebeck, precisamos entender seus planos e seus objetivos. Shebeck pode apresentar uma personalidade muito diferente do que esperamos, e não ser igual um Barba Negra, mas sim como a do Luffy. Isso mesmo. No flashback de God Valley, vemos que Shebeck saiu na frente de toda a sua tripulação para batalhar. Isso é bem a cara do Luffy. Talvez tenha a mínima possibilidade, uns 10% ou 5%, de que Shebeck estivesse apenas salvando o país de Elbaf de algum invasor. Podemos pensar nisso como flashback de Barba Branca e o Rei Netuno da Ilha dos Tritões. Shebeck poderia sim ter alguma relação de amizade ou rivalidade amigável com o Rei Harold de Elbaf. Isso devido a ele ter o sangue dos gigantes ancestrais, como já descobrimos. Ele poderia ser bem poderoso. Podemos pensar em uma certa rivalidade, assim como Barba Branca tinha com Roger, onde eles batiam de frente de igual para igual. Precisamos lembrar que na época, até mesmo Roger precisou se unir ao Garp para derrotar Shebeck e seu bando pirata. Ou seja, isso é uma clara amostra de que Roger ainda não podia derrotar ele sozinho. Logo, Roger não se viria como um rival para Shebeck, pelo menos não da mesma forma que ele possuía com Newgate, onde eles até passaram 3 dias e 3 noites brigando sem nenhum dos dois cair. Eu posso estar errado, e eventualmente algum flashback pode mostrar os dois lutando como rivais de geração, mas eu acredito que estaria um pouco longe disso. Mas essa possibilidade do Rox ter uma relação amigável ou relação de rival com o Rei Harold abre as portas para o que pode ter acontecido de verdade na obra. Então vamos pegar o gancho dessa última teoria e complementar com o que me parece ser mais plausível na minha humilde opinião. A Terra dos Gigantes, Elbaf, era um território oficial de Rox de Shebeck. Sim, você não ouviu errado, e eu não estou ficando louco, pelo menos não ainda. Eu sei que você quer ouvir os motivos, ou o que faria eu pensar nessa possibilidade. Talvez depois de ouvir você concorde comigo, ou talvez ainda não. Mas só lembrando que essa é uma teoria aberta. Se você discorda ou tem algo a acrescentar, desce aqui nos comentários e deixe seu ponto. Toda opinião será bem-vinda. Bom, para começarmos temos que voltar um tempo atrás. Não tanto, mas apenas alguns capítulos na obra. Ainda em Elbaf, Ripley conta que até os dias atuais, Elbaf não se aliou a nenhuma outra raça ou organização. Eles foram sempre uma nação independente e isolada. Mas isso ela diz olhando para o mural, onde gigantes estão ao lado de todas as outras raças em uma guerra. Então ela se referiu em uma aliança para combate, alianças de guerra. Em outro capítulo, Road menciona que o Rei Harold queria se aliar a outras raças, ou conseguir uma parceria para melhorar seu país com relações exteriores. Levando em conta que ele foi morto por Loki há mais ou menos 14 anos, e os Piratas Rocks tiveram seu fim há 38 anos, podemos pensar que realmente Shebeck foi um dos parceiros, entre aspas, que Harold poderia estar cogitando se unir. Talvez ele tenha chegado em Elbaf com uma proposta muito boa, onde Shebeck revela seu objetivo de se tornar o rei do mundo, assim oferecendo benefícios e vantagens para o país de Elbaf quando realizasse o seu sonho. Ou simplesmente, Shebeck se aliou com Harold em algum momento, possivelmente sendo até o momento em que o governo mundial estava tentando anexar Elbaf como seus aliados. Não é tão difícil de acontecer, não é mesmo? Lembram quando eu mencionei sobre Shebeck ter a personalidade semelhante com a do Luffy? Agora também se lembram do que Luffy fez ao atender a Big Mom na Ilha dos Homens Peixe? Ele simplesmente declarou aquela ilha como seu território. Há uma forte probabilidade onde Shebeck interveio em algum momento onde o governo mundial tentou colocar Elbaf sob seu controle à força, assim libertando o país
e declarando que aquele era o seu território, colocando medo em qualquer marinheiro ou almirante da época em se meter com Elbaf novamente. Isso até explicaria sobre por que só agora o governo mundial está agindo com os Cavaleiros de Deus para reivindicar Elbaf. Antigamente seu território era de Rock de Shebeck, o pirata mais temido e infame de seu tempo. Após a sua morte, os 3 membros de sua tripulação que se tornaram Yonkous poderiam ter sido encarregados de proteger Elbaf, ou seja, Barba Branca, Big Mom e Kaido. Barba Branca acabou indo de arrasta em Marineford, mas ainda havia sobrado 2 membros que eram terrivelmente poderosos e perigosos, e que também estavam relativamente próximos a Elbaf. Agora que Luffy, Kid e Law derrubaram os últimos guardiões da terra de Elbaf, o governo está livre para atacar a ilha. Isso pode fazer algum sentido se pensarmos que reivindicar Elbaf ao controle do governo mundial poderia ser o desejo de Garlin, mas em seu tempo ele não podia se meter com essa terra devido a Shebeck e seu bando. Agora que todos os maiores perigos iminentes se foram e Garlin tomou um dos postos mais altos do mundo, ele está livre para ordenar seu filho que consiga essa aliança e esse controle. Isso poderia ser até mesmo um teste de Garlin, caso seu filho se tornasse capaz de subjugar uma das nações mais poderosas do mundo, ele seria capaz de assumir seu antigo posto, passando Shamrock de líder dos Cavaleiros Sagrados para o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, já que agora o antigo comandante, que era Garlin, está sentado na cadeira do Gorosei. Mas e aí, o que você acha dessa teoria? Será mesmo que Elbaf seria um território marcado de Rock Shebeck? Seria o primeiro território mostrado de um dos maiores piratas do mundo? Comente aqui embaixo o que você acha. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Caso curta esse tipo de vídeo, vou deixar aqui embaixo o link do meu vídeo sobre o que aconteceu com cada membro dos Piratas Roger. Fecha esse vídeo e vai lá dar uma conferida. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.